Olá, galera. Então, dando continuidade ao grupo das plantas, então, coloquei aqui o cladograma para a gente sempre relembrar, né, a filogenia dos grupos vegetais. Então, nós falamos do grupo das briófitas, que é o único grupo de plantas que não apresenta vasos condutores de seiva, e agora a gente vai estudar o grupo das pteridófitas, né, o primeiro grupo que apresenta vasos condutores de seiva. Bom, então, o grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são consideradas plantas vasculares, que apresentam vasos condutores de seiva. E a presença de vasos condutores, né, todas as plantas vasculares, elas possuem, né, um sistema dérmico, um sistema de tecidos de preenchimento e um sistema vascular. Então, você imagina, né, um tronco de uma árvore de fora para dentro. Eu tenho mais externo o sistema dérmico, preenchendo aquele corpo daquele vegetal, um sistema de preenchimento, e lá na parte mais central, o sistema vascular. Bom, vasos condutores de seiva. Existem dois tipos básicos de vasos condutores. O xilema, também conhecido como lenho, vasos lenhosos, e o floema, também conhecido como líber, vasos liberianos. Bom, qual a diferença entre esses dois tipos de vasos? Bom, o xilema, ele conduz seiva bruta. Débora, o que é seiva bruta? É o que está bruto na natureza para a planta absorver, ou seja, água e sais minerais. Tá? Então, o xilema, ele é condutor de água e sais minerais. E a água e os sais minerais nas plantas é absorvida pela raiz e conduzida até as folhas. Então, o xilema, ele tem uma condução ascendente, ou seja, a seiva é conduzida de baixo para cima, tá certo? Os vasos que compõem o xilema são chamados de traqueídeos, tá? Esse nome traqueide, né, faz você lembrar a nossa traqueia. E essa semelhança de nome é por quê? Porque os traqueídeos, eles apresentam esses anéis, semelhante aos anéis de cartilagem presentes na nossa traqueia, só que aqui são anéis de lignina. Tá? Esses traqueídeos são formados por células que contêm na parede celular a presença de lignina. A lignina é um componente lipídico, né, que torna a célula vegetal mais rígida, mas, em compensação, ela impede aquela célula de realizar trocas com outras células. Então, a célula, o conteúdo celular, o conteúdo citoplasmático, acaba morrendo, e aquela célula fica oca, né? Só para condução mesmo. Então, esses são os traqueídeos, tá? Você imagina assim que você tem um canudinho enfiado dentro do outro e você faz um tubo bastante grande. É mais ou menos assim que funcionam os vasos do xilema, tá? Lembrando que são vasos formados por células mortas, e essas células são mortas por quê? Porque elas contêm lignina, né? E faz com que essas células, esses vasos sejam extremamente rígidos. Então, o xilema, ele além de fazer a condução da seiva bruta, ele também atua na sustentação do vegetal, pela presença de lignina nas suas células. Em compensação, o floema, ele transporta a seiva elaborada. O que é uma seiva elaborada? Uma seiva que foi produzida, ou seja, são os açúcares, né, mais a água, é o produto da fotossíntese. E a gente sabe que a fotossíntese ocorre nas partes verdes da planta. Então, prioritariamente nas folhas. Então, as folhas produzem seiva elaborada, ou seja, produzem açúcares resultantes da glicose, e o floema, ele transporta esses açúcares, essa seiva elaborada, para todo o restante do vegetal, ou seja, das folhas para o caule até as raízes. Então, o floema tem uma condução descendente. Então, enquanto o xilema tem uma condução ascendente, o floema tem uma condução descendente, porque todas as células vegetais estão vivas, precisando de glicose para a respiração celular, né? Até as células lá da raiz. Então, a glicose produzida nas folhas é transportada até as raízes.
Os vasos que compõem o floema são chamados de tubos crivados, porque eles apresentam várias perfurações que parecem um crivo, né? Pensa assim num crivo de chuveiro, né? Vários pontinhos. Então, a seiva é transportada ao longo dos vasos, no sentido longitudinal, e ela também pode passar, né, por essas perfurações entre as células. Tá? E essas células são vivas, porque a parede celular contém apenas celulose, como a maioria das células vegetais, ela não contém lignina, como o xilema, tá certo? Então, os vasos condutores, a gente tem o xilema e o floema. Xilema conduz seiva bruta, floema conduz seiva elaborada. Xilema, condução da raiz até as folhas, floema, condução das folhas até as raízes. Os vasos que compõem o xilema são os traqueídeos, são vasos formados por células mortas, porque contém lignina, enquanto os vasos que formam o floema são os tubos crivados e são células vivas. Bom, quem são as pteridófitas? Né? São as samambaias, são as avencas, são plantas vasculares, bastante bonitas, são plantas vasculares sem sementes, né? Ainda não possui sementes. Então, aqui essa imagem, né, está mostrando o samambaia-açu, que é uma samambaia extremamente grande, e dessa samambaia-açu que se tira, né, parte das raízes para se fazer o xaxim, né? Não sei se vocês já viram, né, essa estrutura antigamente era comercializada, mas agora não, né, já há alguns anos ela é proibida, né, essa extração ilegal de xaxim foi levando a uma redução dessas espécies e eles são usados para suporte, né, de outras plantas, mas nos últimos anos a gente tem substituído o xaxim por fibra de coco, né, que também tem a mesma função. Então o xaxim é extraído dessa samambaia gigantona aqui, onde tem o homem, olha aqui o tamanho dela, que é o samambaia-açu. Então, a gente tem as pteridófitas, tá? Quais são as características das pteridófitas? Bom, as pteridófitas são plantas vasculares sem sementes, tá? E como eu já tinha adiantado, a partir de pteridófitas, né, a fase predominante é a fase de esporófito. A fase de esporófito é a fase mais desenvolvida e persistente. Então, quando eu olho para uma samambaia, eu estou vendo a fase de esporófito dela, e que eu vejo raiz, que tem função de fixação e absorção, eu identifico no esporófito um caule, que tem função de sustentação e condução de seivas, e eu vejo no esporófito as folhas, que têm função de fotossíntese, tá? Entretanto, tá, embora sejam plantas vasculares, sem semente, e que já apresentam a fase de esporófito como fase predominante, as pteridófitas ainda dependem da água para a reprodução, assim como as briófitas, tá? Bom, como ocorre a reprodução sexuada das pteridófitas? Bom, quando eu olho uma samambaia, eu estou vendo a fase de esporófito, como a gente já falou. Não sei se vocês já repararam que em determinados momentos, quando você olha na parte de baixo das folhas de uma samambaia, em algumas épocas, em alguns períodos, você observa esses pontinhos amarronzados na face abaxial, né, na face embaixo das folhas. O que é isso? Olha, você só imaginar, se eu estou vendo a fase de esporófito, é a fase que ela produz esporos. Então, o que vai acontecer, tá? O esporófito, em algumas épocas, ele vai formar folhas férteis, que são chamadas esporófilos. O filo, no final, é de folha. Então, folhas férteis. Então, como é que eu sei que a samambaia, as folhas dela estão férteis? Quando eu observo esses pontinhos marrons. Esses pontinhos marrons são chamados de soros. Cada bolotinha marrom dessa é um soro. E um soro, ele tem um conjunto de esporângios. Ai, Débora, o que é isso? Esporângio. Anjo é urna, esporângio é uma urna, é uma estrutura produtora de esporos. E no caso da samambaia, ela produz
todos os esporos do mesmo tipo, né? Elas são chamadas de isosporadas, todos os esporos dela são iguais. Então, se eu observo esses pontinhos marrons, né, na face de baixo de uma folha, de uma samambaia, de uma venca, de qualquer pteridófita, é porque ela está fértil. Se eu pegar esse pontinho marrom e olhar em aumento, aqui tem um desenho desse soro, que é um conjunto de esporângio, então você vai ver, cada pontinho marrom desse tem várias bolsinhas dessa, que são os esporângios, onde aqui dentro está acontecendo a meiose para a liberação de esporos. Tanto é que se você pegar esse soro, né, esse pontinho marrom, e ficar esfregando o dedo, você vê aquela poeirinha soltando na sua mão, né, são os esporos. Tá? Então, isso significa que a samambaia está fértil, liberando seus esporos. Então, como se dá o ciclo da samambaia? Então, observa aqui à esquerda, tá? A samambaia adulta. A samambaia, né, ela tem um caule que é paralelo ao solo, as raízes, e a gente observa basicamente as folhas. Mas toda essa estrutura é a fase de esporófito, é a fase diploide, é a fase dominante das pteridófitas, no caso dessas samambaias. E se a fase de esporófito é a fase produtora de esporos. Pois bem, quando essa samambaia ela estiver fértil, nas suas folhas, eu vou observar os soros. Os soros, eles contêm esporângios, ou seja, daqui, dessa folha, quando os esporos estiverem maduros, eles vão ser liberados aqui dessa folha, caindo, tá? Nesse mesmo vaso que estava aqui a samambaia, ou bate um vento e leva ele para outro lugar. Mas esses esporos, caindo no ambiente adequado, eles começam a germinar. Ora, se eu já passei pela fase de esporófito, agora, quando o esporo germina e começa a desenvolver, ele começa a formar um gametófito. No caso das samambaias, o gametófito é uma estrutura em formato de coração. A gente diz que ele é chamado de cordiforme, que tem um formato de coração. Quando ele está se desenvolvendo, né, ele está aqui pequenininho, formato de coração, e essa estrutura aqui é o gametófito das samambaias, também chamado de prótalo. Aí você pergunta, poxa, Débora, eu nunca vi isso aqui numa samambaia. Claro que não, porque isso é pequenininho, está lá no meio da terra, você não observa, você só está enxergando as folhas da samambaia. Olha o que eu falei, a fase de gametófito vai ficando cada vez mais reduzida para diminuir a dependência da água. No caso da samambaia, esse gametófito, ele é hermafrodita. Lembra que nos musgos eu tinha um gametófito masculino e o feminino. Aqui é um gametófito hermafrodita, em que aqui embaixo, na parte de baixo, eu vou ter os anterídeos produzindo. Na parte de baixo, eu vou ter os anterídeos produzindo os anterozoides, e aqui na parte de cima, aqui no meio, eu vou ter o arquegônio produzindo a oosfera. Débora, tudo no mesmo gametófito? Tudo no mesmo gametófito. Ora, anterozoide é aquele gameta masculino flagelado. Se ele tem flagelo, ele precisa de água. Então, as pteridófitas, como eu já tinha avisado, ainda dependem da água para a reprodução. Então, anterozoides maduros ou esfera madura, havendo água, os anterozoides saem do anterídeo e nadam tchum, 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 até a oosfera, fecundando a oosfera. Ora, uma vez fecundada, vai formar um zigoto. Esse zigoto começa a se desenvolver, aqui o gametófito aqui agora, esse gametófito aqui que eu estou vendo aqui em pé, aqui ele está deitado, para mostrar que ocorreu a fecundação e o embrião está se desenvolvendo, e ele vai formar uma nova samambaia. E conforme esse esporófito, né, que é o embrião aqui desenvolvido, ele começa a crescer, esse gametófito ele vai sendo reduzido, 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 até desaparecer completamente. E eu recomeço meu ciclo. Então, novamente,
O ciclo se inicia com a samambaia adulta, na fase de esporófito. Quando ela estiver fértil, na face de baixo das folhas, eu vou observar a presença de soros, que contém esporângios. Ali está acontecendo a meiose, e quando os esporos estiverem maduros, eles são liberados. Ao caírem, tá, no ambiente adequado, geralmente ali no próprio vaso onde estava a samambaia, ele germina e origina o gametófito. O gametófito da samambaia, ele é hermafrodita, e ele tem um formato de coração, em que embaixo eu vou ter a produção de anterozoides, os gametas masculinos, e aqui no meio eu terei a produção da oosfera, o gameta feminino. Havendo água, esses anterozoides nadam e podem fecundar essa oosfera ou podem fecundar a oosfera de outro gametófito, né? Porque se você observar aqui, há liberação de vários esporos, então eu tenho vários gametófitos ao mesmo tempo. Uma vez que o anterozoide fecundou a oosfera, vou formar o zigoto. Lembra que isso está acontecendo aqui, né? Lembra que o embrião é retido na planta-mãe, esse zigoto começa a se desenvolver em uma nova samambaia, formando um novo esporófito. E à medida que o novo esporófito se desenvolve, esse gametófito aqui embaixo, ele vai sendo reduzido até desaparecer completamente. Tá ok? Então, aqui temos a reprodução de uma pteridófita. Tá certo? É isso.